Amigos e amigas do Clube Santo, Miquéias aqui, e hoje eu estou tendo a honra, a alegria de poder estabelecer um diálogo com ele, que é secretário regional de Educação Cristã, é pastor da primeira Igreja Metodista Lagiana em Jardim Primavera, meu grande amigo, pastor Eli Bastos. E aí, meu pastor? Fala, Miquel. Tudo bom? Então, vamos explicar para o pessoal qual é a razão do nosso diálogo. A gente está num período do ano, né, muito crítico, Sim. que é relacionado à ocorrência do carnaval, o famoso carnaval. E nessa época, muitos temas recorrentes em retiros espirituais, nos púlpitos, é santidade. Sim. Né? O contexto social nos coloca essa demanda. Então, muitos discursos são construídos sobre esse assunto, sobre que nós devemos ser santos, sobre que devemos buscar a santidade. E nessa onda de discursos construídos, muitos discursos são válidos, outros não. Muitos são fundamentados biblicamente, outros nem tanto. Mas a pergunta que eu quero fazer para o Senhor é: qual o olhar de Wesley sobre santidade? O que o pensamento wesleyano tem a contribuir nessa reflexão sobre isso que é a santidade? Então, Miquel, santidade no pensamento wesleyano, ele é um tema bastante caro. Sim, muito sim. interessante também de ser pesquisado, muito interessante de ser entendido. Isso porque santidade no pensamento wesleyano está linkado ou ligado à ideia de salvação. Salvação é santidade. Salvação é se tornar santo. Salvação é ser livre do pecado para viver esta nova vida, e esta nova vida em santidade. Mas o que é interessante no pensamento de Wesley é que essa santidade, ela não é algo que você possa ser construído a partir de alguns preceitos humanos apenas, um conjunto de normas a ser seguida, mas pelo contrário, santidade é uma vida, santidade é um caminho, né? Então, isso porque santidade é vida. Santidade não está desconectado com a vida. No entendimento wesleyano, santidade está linkado à vida cristã. Isso é muito importante, pastor. Então isso é... Me parece que alguns discursos desconectam, né? Exato. A santidade como uma desconexão do cristão com a própria vida, a vida terrena. Exatamente. Isso vai contra aquilo que eu sempre tenho falado e tenho dito, né? A respeito de uma espiritualidade humana, no sentido Sim. de que quanto mais humano você é, mais espiritual você torna, e quanto mais espiritual você torna, mais humano você será. Não, peraí. Repete isso aí, porque isso desconstrói muito o nosso imaginário a respeito da santidade, que muitas vezes coloca em oposição, né? Humanidade e vida cristã e santidade. Repete isso aí pra gente aí. Isso quer dizer que nós podemos viver uma vida espiritual dentro da nossa própria humanidade. Isso não vai contra a ideia original de Deus de nos formar como seres humanos. Não uma ideia angelical, não uma ideia desconectada com aquele pensamento platônico que você sempre tem falado e conhece muito bem, que é uma ideia de uma separação entre corpo e alma. Mas é uma ideia de unidade entre corpo, alma e espírito. E então, nessa unidade de corpo, alma e espírito é que vivemos e que é o lugar onde a santidade é vivida. Tem uma frase de Wesley bastante interessante nesse sentido, que diz que não existe santo solitário. Para Wesley, santo solitário é contraditório. É como ele diz: santo solitário é tão contraditório quanto santo adúltero. Nossa! Assim como não podemos conceber a ideia de que um santo pode ser um adúltero, também não podemos conceber a ideia de um santo solitário. Mas como desemboca isso em uma prática, em uma vivência? Sim. Isso nos faz lembrar a palavra de Jesus Cristo quando nos convida a ser sal e luz do mundo. Ou seja, você estar no mundo. Eu sei que é uma palavra que às vezes choca as pessoas, o mundo, porque ele não consegue fazer a diferenciação entre
A ideia de Deus amar o mundo e a ideia de que o maligno jaz do mundo, né? O mundo jaz do maligno, melhor dizendo. Então ele faz essa confusão. Mas a ideia de santidade é uma ideia de que, na perspectiva wesleyana, é que nós podemos viver essa santidade na prática do nosso dia a dia. Não desconectada das coisas que fazemos no dia a dia. Não é uma fuga da humanidade, né? Exato, não é uma fuga, não é uma renúncia à nossa humanidade. Pelo contrário, é uma apropriação da nossa humanidade. É ser plenamente humano. Ser plenamente humano, ser plenamente aquilo que Deus projetou para que fôssemos. Porque qual é o projeto original de Deus? Não é fazer os anjos habitar a terra, certamente, é fazer os seres humanos habitar a terra. E esse ser humano dentro de uma santidade humana, não uma santidade angelical, mas uma santidade humana. Olha, então assim, há uma dimensão normativa na humanidade. Ser humano não é pertencer a apenas uma espécie. Sim. Então o imperativo da santidade é seja humano, né? É um imperativo. Exatamente. Ser santo é ser plenamente aquilo que Deus nos fez para ser. Exatamente. É lógico que isso só pode ser vivido na perspectiva evangélica, ou seja, no convite da boa notícia de que você deve nascer de novo para viver aquilo que Deus projetou para que você fosse. Sim. Uma vez que a gente se desviou pelo pecado. Sim. E escolheu o pecado. Essa é fazer o retorno de volta. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Porque se a santidade está atrelado ao ser o que nós somos, seres humanos, deveria ser espontâneo isso. Isso não deveria ser uma caminhada difícil. A busca por santidade. Sim. Por que não é tão natural o sermos santos? Se isso está associado a nós sermos quem Deus nos fez para ser. Então, exatamente. Você toca no ponto que é fundamental para compreender a beleza da santidade e a necessidade da santidade na nossa vida. Sim. Isso porque nós fomos chamados e somos convidados a ser santo. Então vamos lá, vamos pensar assim em uma caminhada a fim de chegar a esse local de santidade. Sim. O ser humano, sabemos que o ser humano caiu em pecado e então ele foi completamente deturpado, né? Completamente distanciado de Deus, perdendo a imagem de Deus. Quando a proposta do Evangelho chega, ou seja, quando a mensagem evangélica chega, ela chega exatamente na ideia de trazer este ser humano de volta àquilo onde ele nunca deveria ter saído, do local de comunhão com Deus. Então, a mensagem evangélica é uma mensagem de resgate a essa posição de santidade diante de Deus. E você sabe muito bem que esse resgate, essa volta aos pés do Senhor, a uma comunhão com o Senhor, ela é uma obra, primeiramente, fundamentalmente divina no ser humano. Então é Deus quem faz essa obra. Não é o ser humano quem faz, mas é Deus quem faz essa obra em nós. Deus resgata a nossa humanidade. Deus é quem resgata a nossa humanidade. Então isso responde à sua pergunta. Se torna tão pesado quando pensamos que nós podemos resgatar esta humanidade. E daí um equívoco de pensar que uma caminhada de santidade, que é uma relação entre aquilo que pode e não pode fazer, é uma tentativa humana de se alcançar essa santidade. Entendo. Mas quando nós deixamos essa ideia de querer trabalhar uma caminhada onde pode e não pode fazer, mas pensando naquilo que nós temos que fazer em Cristo Jesus, isso se tornará leve. Então isso se tornará positivo, isso não se tornará negativo na nossa vida, não é algo pesaroso. Eu costumo brincar assim, se o jovem ou o adolescente compreender isso, ele vai deixar de ver a Bíblia, as Escrituras, como o livro do não pode, mas vai olhar para a Bíblia como o livro do que ele pode fazer. Nossa. Não como livro de regras. Entendo. Até porque, Miquel, pense bem, se estivermos preocupados com as regras, o nosso relacionamento será com as regras.
e não com Deus. Nossa. Nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus. Então, tendo um relacionamento com Deus, as regras se tornam naturais, espontânea, leve, entendo, limpa, linda. A Bíblia deixa de ser apenas um manual e se torna uma carta de amor escrita pelo Criador. Isso, uma carta de amor. Amor Exato. É um tema. E é difícil ver amor em toda essa visão negativa, né? Negativizada em relação à santidade, o quanto que isso é pesado para muitas mentalidades. Então, isso que você falou volta ao ponto que a gente pode trabalhar um pouco mais para a gente entender melhor. A santidade do caminho wesleyano, ela tem muito mais a ver com aquilo que você faz do que aquilo que você deixa de fazer. Ou seja, a santidade no pensamento wesleyano, ela é uma santidade que propõe uma ação positiva, sempre no caminho positivo. A proatividade. Uma proatividade. Você ser uma pessoa proativa. Você ser uma pessoa sempre responsiva. Eu gosto da ideia da resposta. Porque a resposta ela é secundária. Então você tem um toque primário de Deus. E você sempre responde. Deus toca você e você responde. Sempre responde positivamente ao toque de Deus. Essa sinergia. Uma sinergia arminiano-wesleyana. Então você começa a trabalhar a santidade na perspectiva positiva e não negativa. Por que isso? Porque em alguns ambientes a ideia de santidade tem a ver com aquilo que você deixa de fazer, ou seja, é o caminho da negação. Você deixa de fumar, você deixa de beber, você deixa de ir a certos ambientes, você deixa de fazer aquilo, você deixa de fazer isso, então você se torna santo porque você deixou de fazer algumas coisas. Se encerra aí, né? Se encerra aí. A perspectiva wesleyana, ela tem essa ideia, sim, de deixar de fazer e de cometer os pecados, mas ela não foca nessa ideia. Vai além. Foca na ideia proativa de você fazer. Legal. Então a pergunta vem, o que a gente pode fazer? Sim, sim. O que podemos fazer para que a gente venha viver essa santidade? Aí a gente poderia trabalhar a ideia do caminho do amor, o amor santo de Deus. Você pode viver a sua santidade dentro do amor. Ou seja, você pode namorar, você pode casar, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode prosperar, você pode adquirir bens, você pode se tornar rico. Se você fizer isso tudo como uma forma de glorificação daquilo que Deus fez na tua vida, se você compreender que você pode fazer tudo isso de forma santa, justa, honesta. Por exemplo, no caso dos jovens solteiros, tem sempre o conflito do namoro. Sim, sim. Sempre é conflituoso em relação ao que se pode, o que se não pode, o que é permissível, o que não é dentro de um namoro. Se você compreender isso como um caminho de santidade, isso torna muito mais leve para você. Então você passa a fazer essas coisas com leveza de coração. Por que é leve? Porque é o Espírito de Deus que te leva a fazer. Porque você está cheio de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Você não está cheio de si mesmo. Na ideia meio que neurótica de que você é capaz de negar as coisas e deixar de fazer as coisas e você agora vai se tornar santo. Não, mas você está cheio de Deus. Não é uma performance. Exato, não é performance. Aliás, performance é horrível. Sim. No pensamento evangélico, é como uma brincadeira que eu faço. Às vezes você vai em McDonald's e você encontra o funcionário do mês. E nas igrejas nós temos isso, uma ideia de competição de santidade. Então a gente tem uma ideia e um desejo de botar lá na frente lá o membro do mês, porque ele foi muito santo. Ou ele foi muito santo, ou ele foi muito próspero, prosperou e ganhou a casa naquele mês, comprou o carro. Então a gente vai e coloca lá. Sim. Então a gente quase que cultua essa ideia da performance o tempo todo. Sim. Quando Cristo veio exatamente para aqueles que são rejeitados, renegados, à margem da sociedade,
que todos olham para eles e veem assim, esse aí, quem são essas pessoas? Culpam Jesus de comer e entrar na casa dessas pessoas, que são pessoas incapazes, pecadoras. A perspectiva da santidade wesleyana, ela quer resgatar exatamente esse pensamento evangélico de ser. Entendo. Não um pensamento farisaico. Isso tudo que o senhor está propondo e apontando para o pensamento do John Wesley me permite pensar o quanto que essa negação em relação à performance, ou seja, santidade não se resume à performance, muitas vezes mudaria a nossa forma de avaliar justamente até isso na gente, né? Eu não meço a minha santidade pela minha performance, mas em que medida as imagens de Deus estão sendo restituídas pela graça em mim. Exato. Né? Não a performance, mas em que medida as imagens estão sendo reescritas. Né? Olha só, você me faz lembrar uma coisa. Existem algumas coisas que são meio estranhas em nosso meio em relação à santidade. E nós vinculamos santidade a poder. A poder. Então você vê nas igrejas as pessoas que têm muito poder de Deus, então elas são santas. Sendo vistas como santas, né? Sendo vistas como santas. Só que isso também pode ser pensado de forma contrária, no sentido de que quando você desconecta uma coisa da outra, santidade e poder, nós podemos aceitar muito bem no nosso meio pessoas que são vistas com muito poder, mas sem santidade, porque você desconectou uma coisa da outra. Santidade e poder fica desconectado. Então você vê muitas pessoas que expressam um poder de Deus, mas eles não expressam nenhuma santidade. Expressam o poder de Deus, mas não expressam nenhuma humildade. Expressam o poder de Deus, mas não expressam nenhum amor. No pensamento wesleyano, isso não existe, não tem como pensar. Santidade, na perspectiva wesleyana, de amor, de humildade, de simplicidade, de sabedoria, de inteligência, de habilidade, de sensibilidade, de percepção. Nossa. Não tem como desconectar essas coisas. Santidade é isso. Santidade é estar cheio de Deus. Santidade é estar cheio do Espírito Santo. Mas é triste, Miquel, quando a gente pensa e observa pessoas entendendo que pode estar cheio do Espírito Santo de Deus sem um pingo de amor no coração. Julgando, se colocando numa posição mais alta, mais elevada, porque se você não manifesta nenhum tipo de dom, então você não tem o Espírito Santo. Mas eu manifesto o dom e tenho o Espírito Santo. Ora, se você tem o Espírito Santo, você deveria compreender o outro sempre como maior do que você, nunca como menor. Pelo contrário, você aprende a humildade quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Bacana, pastor. Nossa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto, porque ele não se esgota. Jamais se esgotaria num vídeo. Enfim, nem sei quantos minutos já temos de vídeo, mas para a gente encerrar essa reflexão, esse diálogo, na verdade encerrar o vídeo, não o diálogo, porque com certeza quando a câmera apagar a gente vai continuar conversando, mas eu queria muito propor ao Senhor que deixasse uma mensagem para os jovens que muitas vezes carregam na sua trajetória de vida cristã alguns problemas em relação à santidade, não conseguem se perceber santos, justamente porque não apresentam uma boa performance, por diversas razões. O que o Senhor teria a dizer a esse jovem numa perspectiva wesleyana? O que o Wesley diria para esse jovem? Então, Miquel, aliás, eu queria falar para ele. Isso. Para você que está em casa. Veja, eu fui adolescente, jovem, e hoje eu estou com 52 anos de idade. Sou pastor. Tive todos os conflitos
da minha adolescência no ambiente cristão e tive todos os conflitos como jovem em um ambiente cristão. Eu sei o que é atravessar esse momento e essa faixa etária da vida, como vocês estão atravessando. Mas eu queria dizer uma coisa. Se você entregou a tua vida a Cristo, se você abriu o teu coração para Jesus, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você tem o Espírito Santo. Isso porque ninguém pode reconhecer a Jesus, falar que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus no teu coração. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito daquele que é santo. E é Ele que te torna santo. A sua participação nesse processo da santidade é responder sempre sim ao toque divino. Sempre responder positivamente ao toque de Deus. Abra o teu coração para Deus. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar. Deixa Ele levar por caminhos que às vezes é doloroso. Machuca, dói, mas também deixa Ele te levar por caminhos que é glorioso, maravilhoso. Deixa Deus conduzir a sua vida. Apenas responda sim ao toque de Deus. Deus tem coisa boa para fazer no teu coração. Abra o teu coração. Seja santo e diga, eu sou santo. Não por você mesmo. Não é uma fala que você está construindo por você mesmo, mas é porque Deus está conduzindo a te dizer, eu sou santo. Que isso fique como uma mensagem do teu coração, que isso seja para a juventude, Miquel. Nossa! Deus abençoe vocês. Muito bom, pastor Eli, meu amigaço, como eu tenho aprendido com o senhor, é uma referência para mim, tanto ministerialmente falando, mas também intelectualmente. É uma honra. Se você curtiu esse diálogo, essa reflexão, por favor, compartilha, deixa o like, comenta aí nos comentários, nos ajude, nos dê sugestão, porque tem muito mais por aí. Valeu, obrigado!